Graça e paz, meus queridos, tudo bem? Aqui é o Everton e hoje vamos falar sobre o novo filme de Demon Slayer, que é simplesmente uma obra de arte. O Castelo Infinito, produzido pela Ufotable, mais uma vez se superou. A animação é implacável, as lutas são coreografadas com pinturas em movimento e até o design mesmo do Castelo Infinito parece vivo. Mas realmente o que prende a gente não é só essa técnica de animação, mas sim os momentos de impacto emocional que tornam esse arco tão inesquecível. E hoje nós vamos fazer uma coisa diferente. Hoje eu vou fazer uma crítica ao filme e na segunda parte do vídeo eu vou fazer uma visão bíblica sobre o filme, tá certo? Mas antes de tudo isso, vocês já sabem, sejam todos muito bem-vindos ao Fé e Sétima Arte. Como eu disse, meu nome é o Everton e aqui eu analiso filmes e séries com um olhar cristão. Meu intuito é fazer você refletir sobre aquilo que você assiste, para que você não seja enganado ou não seja induzido, né, por muitas produções que querem que você aceite e ache certo aquilo que não é certo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo o seu filme favorito para que eu possa analisar aqui no futuro, pode ser? E cuidado, lembrando a todos que haverão spoilers. Então, continue por sua conta e risco. Certo? Então vamos lá. Vamos começar pelos principais acontecimentos que acontecem no filme. Lembrando que a partir desse momento aqui, sua conta e risco. Então vamos lá. Primeira uma das coisas mais tristes desse filme, a morte da Shinobu. A Shinobu enfrenta sozinha a Lua Superior 2, o Doma. Ela acaba descobrindo que foi ele que matou a irmã dela. Eu lembro que, se eu não me engano, na terceira ou quarta temporada, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais da Shinobu, e aí a gente vê como ela era uma pessoa que, depois da morte dela, ela assumiu o manto da morte dela, não. Depois da morte da irmã dela, ela foi uma pessoa que assumiu o manto da irmã dela, assumindo o legado, né, e jurando vingança. Porém, apesar da estratégia, né, do veneno que ela usa e tudo mais, ela não conseguiu vencer o Doma, não. O Doma, ele é incrivelmente forte, né, e ela por mais que ela fosse uma Hashira, por mais que ela fosse extremamente forte e capaz, ela não conseguiu vencer ele. Por fim, o Doma dá um abraço matador e depois, faltou o I aqui, o Doma absorve ela numa cena que, nossa, ave, terrível, 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 terrível. E isso aqui é tipo 30 minutos de filme, tá? Então, logo no começo do filme, você já fica, nossa, não, 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 não. Você vê que as coisas não são brincadeira, né? Você vê que o mundo não é um sorvetinho. Depois disso, vamos para a luta do Zenitsu versus o Kaigaku. O Kaigaku, ele representa esse orgulho e poder, né? E o Zenitsu, por mais poderoso que o Zenitsu seja, ele representa a resiliência de se moldar a situações adversas. Lembrando que o Kaigaku e o Zenitsu foram treinados pelo mesmo mestre. Então, de um lado tem o Kaigaku que domina a segunda, terceira, quarta, a quinta e a sexta forma da respiração do trovão, e do outro lado o Zenitsu, que domina só a primeira. Então, na mente do mestre deles, né, ambos se complementavam, porque um consegue fazer uma, o outro consegue fazer as outras, então os dois juntos podem se tornar mestres nessa, nessa respiração. Porém, o Kaigaku ele é muito orgulhoso e ele detestava o Zenitsu, então ele acaba aceitando se tornar um Oni para conseguir mais poder. É mole? A luta entre os dois é intensa, a trilha sonora é absurdamente incrível, e para mim é a melhor do filme, que nem tá aqui. E então vem a grande revelação. Essa revelação aqui é incrível. O Zenitsu mata o Kaigaku utilizando a sétima forma da respiração do trovão. A sétima forma. E para quem não sabe, não existia uma sétima forma da respiração do trovão. A respiração do trovão ia da primeira até a sexta forma. Então o Zenitsu, ele cria uma nova forma, uma nova respiração. Isso aqui é absurdo, é animal. Cinema inteiro eu fico nessa hora porque
É absurdo, essa parte aqui é incrível, 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 que filme fantástico. E por fim, depois, acho que mais ou menos com 1 hora de filme, e aí se estende até o final do filme, é quase 1 hora só disso daqui. Tanjiro e Akaza. Isso aqui é um dos confrontos, é o confronto mais longo, mas também o mais impactante do filme. Nessa hora aqui, na hora que o Tanjiro, na verdade, na hora que o Akaza encontra o Tanjiro chamando pelo Akaza, você já sente, já chega a arrepia. Porque você já sente o peso que tem nisso daí. Por quê? Porque desde que o Rengoku foi morto pelo Akaza, o Tanjiro guarda essa mágoa e quer fazer essa vingança desde aquela época, né? E por fim, a gente também quer que ele se vingue, porque, pô, o senhor Rengoku, ele era muito bom, ele era muito legal. Então, é quase como se a gente achasse que merecesse, né? Porém, a gente acaba conhecendo um pouquinho mais do passado do Akaza. E aí a gente acaba sentindo uma empatia gigantesca pelo Akaza. E aí a gente vê como que o mundo foi injusto com ele e por que ele é tão quebrado por dentro. Nossa, tem uma cena que, nossa, meu Deus do céu. O cinema virou um sniff-sniff. Uma galera chorando lá porque você vai vendo e vê que não, nossa, aconteceu uma coisa com ele, que aí melhorou. Aí depois vê uma outra coisa que, nossa, é terrível, cara. Terrível, terrível, terrível. Muito triste mesmo. E em certa altura da luta, isso aqui é bizarro, tá? Em certa altura da luta, o Tanjiro consegue cortar a cabeça do Akaza, numa cena que é muito boa também, que aí mostra um flashback do passado do Tanjiro com o pai dele, que é muito legal também. E mesmo assim, o filho da mãe do Akaza, ele não parou de lutar. Isso aqui é absurdo, isso aqui é aterrorizante. Aterrorizante, é pra dar pesadelo. Isso aqui é absurdo. O Akaza não parou de lutar, pô. E por fim, o Akaza, ele desiste de lutar e se permite morrer. Basicamente é isso, porque senão Tomioka, que tava junto com o Tanjiro, Tomioka e o Tanjiro teriam ido de arrasta. Facilmente. Facilmente, facilmente. Essa luta aqui, cara, ela é o coração do filme. Não é só sobre matar o inimigo, né? Mas lidar com essa dor e entender que até esses piores vilões que a gente imagina, né? Eles também têm cicatrizes. Então, nossa, que terrível. Muito bom, fantástico, 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 fantástico. E pra mim, assim, a gente tá chegando no fim dessa jornada catártica, né? Que é uma catarse esse filme, impressionante. O filme é lindo e doloroso ao mesmo tempo. De novo, gente, o filme é lindo, 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 3 vezes lindo, muito lindo, fantástico. A animação é absurda, as lutas são impecáveis. Pra mim, a única parte ruim, vamos dizer assim, nesse filme é a duração dos flashbacks, que eles poderiam ser um pouquinho menores. Eles poderiam, principalmente o flashback que conta a história do Akaza, tá? Principalmente aqui, eh, poderia ser um pouquinho menor. Não precisava ser tão grande não, mas não é nada também que vai tirar o peso do filme, nem nada. Então, pra mim, Demon Slayer, Castelo Infinito é um sólido 9 de 10, incrível, já tô ansioso pelo próximo. Então, vamos lá. Agora vamos pra minha visão bíblica, né, sobre o que esse filme tem pra mostrar pra gente. Vamos começar pelo Castelo Infinito. O Castelo Infinito, nesse mundo de Demon Slayer, ele representa o mundo caído. Então, no filme, o Castelo ele puxa todos os caçadores de repente, jogando eles em um ambiente de caos, cheio de armadilhas e inimigos. Isso me lembra o quê? Me lembra a Babilônia. Assim como Daniel e os seus amigos, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles viveram no passado na Babilônia, né, cercado de, de armadilhas e inimigos, já que era uma cultura diferente, com deuses diferentes. Para mim me lembra muito a Babilônia. E a única forma de vencer essa Babilônia que nós estamos vivendo atualmente é nos blindando da armadura de Deus, conforme escrito em Efésios 6. Porque é a única forma, a única forma. Grave isso na cabeça de vocês. Nós vivemos na Babilônia atualmente. Olhem ao redor de vocês. Eu não preciso nem explicar o porquê que nós vivemos na Babilônia. Então, se coloque no lugar de Daniel. O que Daniel faria, né?
diante desse mundo tão caído, o que que ele faria? Como ele agiria? Ele se contaminaria? Ele se permitiria se contaminar com isso? Eu acredito que não, mas enfim. Segundo, a luta da Shinobu e a relação dela com a justiça de Deus. Vamos lá. A Shinobu, ela entra na luta com Doma movida pela vingança, para vingar a irmã dela, porém ela acaba morrendo nessa luta, mesmo ela sendo talentosa e muito corajosa, né? Porém, em Romanos 12:19, o Senhor diz: Minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Então, quando a gente coloca a vingança acima da nossa fé, acima da nossa confiança em Deus, nós nos tornamos vulneráveis, porque nós ficamos cegos pela vingança. Vocês entendem isso? Nós ficamos cegos. E a Shinobu, ela não confiou em apoio ou na estratégia coletiva de chamar o Hashira, alguma coisa nesse sentido. Ela foi movida por esse impulso, mas por causa disso ela pagou caro, né? Então, Deus não chama a gente para vingança, Deus chama a gente para confiar na justiça dele. E assim, mas fulano fez isso comigo, a vida dele tá muito boa, ele não é justo. Mas cara, se ele não pagar agora, ele vai pagar um dia. Vocês entendem isso? E particularmente eu prefiro padecer algumas coisas aqui nessa vida agora e ter uma eternidade de glória e, e prazer eterno, vamos dizer assim, do que ter um momentozinho de felicidade em ver uma outra pessoa se dando mal e perder essa eternidade gloriosa, entende? Então, assim, por mais que vocês vejam que a pessoa morreu, mas você não viu ela pagar por aquilo de mal que ela fez, não fiquem querendo que essa pessoa sofra, entende? Essa pessoa, ela vai ter o julgamento de acordo com o justo juiz, que é Deus. Então confie na justiça de Deus e não nos deixemos guiar pela vingança. Ela cega a gente. O Zenitsu e a força que nasce na fraqueza. O Zenitsu, ele é muito medroso, mas ele tem um coração puro e bondoso. Bom, tirando as partes que ele fica querendo arrumar uma namorada, isso é meio esquisito. Mas no geral ele é um bom rapaz, ele é um bom menino. E, como diz em 2 Coríntios 12:9, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Então, o Zenitsu é uma pessoa que a gente não dava nada, né? Não colocava fé nenhuma nele, por ele ser medroso, só dominar uma única forma. Então, além dele ser medroso, ele era um cara sem talento, vamos dizer assim. Só que o poder de Deus se aperfeiçoou na fraqueza. Então, nessa fraqueza dele, a fraqueza nossa, na verdade, de achar que ele era vulnerável, de que ele era alguém fraco, ele foi e fez algo novo. Ele criou a sétima forma. Então, quando aceitamos a nossa fraqueza diante de Deus, ele nos capacita a criar o impossível. É isso. Então, reconhecemos, nós temos que reconhecer a nossa fraqueza diante de Deus. Nós temos que nos humilharmos, até porque não porque Deus precise que nós nos humilhemos, não que Deus precise saber dos nossos problemas, ele não precisa que a gente conte, ele já sabe. Mas quando nós falamos a ele as nossas fraquezas, nós entendemos de forma inconsciente onde está a raiz do nosso problema. E Deus, pela sua misericórdia, ele nos ajuda. Ele nos ajuda a ultrapassarmos esses desafios, essa fraqueza nossa. Vocês entendem isso? Lógico, sempre vai ter o nosso intuito, né, o nosso querer, a nossa vontade de melhorar. Isso conta muito, eu acredito que conte muito mesmo. Mas o Senhor, pelo Espírito, ele consegue nos transformar, certo? E nós temos que estar, eu já falei isso em outros vídeos, nós temos que estar abertos à transformação do Espírito. Isso aqui é importantíssimo. O Akasa e o seu passado de escolhas erradas. O Akasa, ele foi alguém que sofreu, mas ele escolheu o caminho errado. E esse aqui foi o problema. Quando o Akasa passou por essa situação, eu não quero falar porque vocês vão assistir também, embora eu já tenha dado vários spoilers, eu quero que vocês assistam também. Ele sofreu e ele escolheu um caminho errado. Um caminho errado. Ele não foi uma escolha certeira, por mais que
Assim, pra mim que estava assistindo o filme ali, eu queria que ele fizesse aquilo, né, pela vingança, mas não foi um caminho muito legal não. E Pedro e Judas, eles erraram, ambos renegaram o Senhor. Mas Pedro foi quem fez a escolha certa e ele foi redimido. Judas não conseguiu fazer isso porque Judas, ele acabou com a própria vida, né. Então, ele não foi alcançado pela graça e pela misericórdia. E o que define a nossa eternidade não é o sofrimento que nós vivemos, mas as escolhas que fazemos diante desse sofrimento. É isso que vai definir a nossa eternidade aqui. Vocês entendem isso? Então, sempre vai existir uma chance de arrependimento, mas nós precisamos aceitar a mão de Deus antes que seja tarde. A gente não pode demorar muito para reconhecermos os nossos pecados e aceitarmos a misericórdia de Deus, aceitarmos o perdão de Deus, porque é isso que é através de reconhecer os nossos pecados, de nos convertermos a Jesus, é isso que vai nos garantir a eternidade no céu. É isso. Não é. Eu já falei aqui no canal também, não, pessoas boazinhas não vão para o céu. Quem vai para o céu são pessoas que reconhecem Jesus como Salvador e se arrependem dos seus pecados. Essas pessoas vão alcançar a eternidade de glória. Pessoas boazinhas não. Parece contraditório, né? Mas nós fazemos o bem porque nós fomos salvos e como um ato de gratidão extrema, nós fazemos o bem, nós ajudamos as pessoas, nós falamos do evangelho para as outras pessoas, porque nós estamos num momento de felicidade, porque nós sabemos que o Senhor Deus, o Senhor Jesus está cuidando da gente. Mas uma pessoa que não crê em Jesus, não acredita em Deus, mas que ajuda os pobres, que, enfim, né, cuida das pessoas e tudo mais, essa pessoa não essa pessoa vai cometer um pecado e esse pecado vai levar essa pessoa para o lago de fogo, porque ela não recebeu o perdão de Deus. Vocês entendem isso? Se isso ficar um pouquinho confuso e tudo mais, eu posso fazer um vídeo um pouco mais aprofundado nesse assunto, tá bom? E por último, o tempo e a urgência. Eh, a luta contra o Muzan, ela tem limite de tempo, né, que é antes do amanhecer. E ao contrário da Nezuko, que foi a única Oni que conseguiu conquistar o Sol, o nenhum Lua Superior e nem mesmo Muzan consegue lutar contra o Sol. Então o Muzan vai fazer de tudo para que essa luta termine antes do pôr do sol, né, antes do nascer do sol. Então isso me lembra o seguinte, Mateus 24:42, vigiai porque não sabeis a hora. Nós devemos estar assim, vigilantes. Assim como os caçadores não têm tempo infinito, nós também não sabemos quanto tempo temos para lutar contra o mal e viver a nossa fé. Por isso, nós precisamos estar preparados espiritualmente, porque não sabemos qual será o dia ou a hora da nossa partida. Eu coloquei aqui da nossa partida, mas do retorno do Senhor, né? Que para mim, aqueles que já partiram já encontraram o Senhor, né? Para eles serão, para a pessoa que já partiu, vai ser um piscar de olhos, né? A pessoa vai deitar e vai acordar já tendo a visão do Senhor, né? Descendo como o Senhor de dias, né? Enfim. Certo, pessoal? Então, gostou do vídeo? Já sabe, já deixa o like, se inscreve no canal, compartilha com seu amigo, com seu irmão que gosta desse tipo de conteúdo. E antes de continuar, qual outro filme você quer que eu analise aqui no canal? Me conta aqui nos comentários. E antes de ir, dá uma olhada aqui nesse meu vídeo sobre Faça Ela Voltar, onde eu falo sobre como a pessoa que não tem o Espírito Santo não consegue lidar direito com o luto. Ou desse outro lado aqui, você pode assistir o meu vídeo sobre A Hora do Mal. E aí eu fiz um formato diferente, foi um formato de como derrotar a bruxa do A Hora do Mal, mas derrotar ela segundo a Bíblia. Ficou bem legal esse vídeo aqui, achei bem legal. Certo, pessoal? Então, Deus abençoe vocês, um grande abraço e até já.